A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, novamente com o Central Cine Brasil, ao lado de Paulo Júnior e de Murilo Costa. Eu sou o Lucas Borges e depois de gravar o Histórias que Nosso Cinema Não Contava, foi ao ar nessa quinta-feira, estamos de volta nessa sexta, não é isso, senhores? É isso, vamos falar de Unicórnio, né? Filme que está em cartaz já há alguns dias e uma bonita história, uma história baseada em textos de Hilda Hilst. Bater um papo sobre o longa que passou pelos festivais e agora está em cartaz. Exatamente, ao telefone conosco para falar desse filme, o diretor dele, Eduardo Nunes. Como vai, Eduardo? Tudo bom? Muito obrigado por nos atender. Olá, tudo bom? Muito obrigado a vocês por dar espaço para divulgação do filme. Obrigado. Depois do seu primeiro grande longa, não tenho certeza se o primeiro da sua carreira, o Sudoeste, né? Uhum. Você vem agora Isso. com... Foi o primeiro, né? Você lança agora o Unicórnio com algumas semelhanças, né, do primeiro filme. 2 filmes bastante contemplativos, visuais, grandes sequências, né, fotografia muito bonita. E eu queria saber o que te leva a fazer esse tipo de filme, com essas características que eu citei agora, qual que é a força matriz desse seu cinema? Na verdade, os 2 filmes têm várias semelhanças, né? Eles possuem uma linguagem própria, e que é de um cinema que eu acredito, assim, de um cinema que leva mais à contemplação e trabalha mais um lado sensorial do espectador, sabe? Quer dizer, tenta fazer com que ele não faça parte só, assim, como assistindo a uma história, mas toda a questão da ambientação, edição do som, faz com que ele faça parte daquela história, né? Para mim é importante esse ponto de vista do espectador, né, em que ele se seja integrado. E para isso, todos esses recursos de edição de som, o recurso dos planos mais longos, de uma tela também em formato widescreen, tudo isso faz parte de uma linguagem para fazer com que o espectador fique mais imerso nessa história que é contada, né? Eduardo, eu queria que você falasse um pouco da composição, do ponto de vista do figurino, da casa ali onde se passa a história. Não é algo... A gente sabe que, para quem tem a referência da literatura da Hilda Hilst, é uma literatura que traz todo um ambiente de encantamento, de significados filosóficos, até metafísicos muitas vezes. E como que você resolveu isso no ponto de vista de arte, de figurino, que para mim são traços muito marcantes do filme? É porque o filme ele é baseado em 2 novelas da Hilda, né? Uma se chama Unicórnio e a outra Matamoros. Essa segunda novela ela tem um subtítulo da fantasia, Matamoros da fantasia. E quando eu comecei a escrever o roteiro, enfim, colocando essas 2 novelas juntas, uma coisa que me veio à cabeça é tratar todo esse texto como uma fábula, né? Como uma história que é contada pelaquela menina para o pai, e a partir dessa escolha, né, uma escolha narrativa, toda a parte que acontece nas montanhas, onde a menina Maria vive com a mãe dela, aquilo tudo assume um tom de fábula, né? Na verdade o filme inteiro, mas aquele ponto particularmente. Então, assumindo esse tom de fábula, e a gente precisava dar essa cara de fábula, né? Porque o livro, ele sugere, ele é composto, claro, né? A Hilda tem uma literatura muito poética e ela escolhe muito bem as palavras quando ela faz a ficção. Então, o livro, ele só sugere imagens, né? E quando você vai fazer um filme, você tem que... Tudo é muito material, né? Você tem que criar algo sólido, né? Você tem que fazer escolhas. Você tem que escolher uma cor de uma parede, você tem que escolher um tipo de figurino, coisas que no livro são só sugeridas, né? Então, a opção da direção de arte, que é do André Weller, que é uma pessoa que eu trabalho há muitos anos, e o figurino é da Luciana Buarque, que também é uma pessoa que eu trabalho há muitos anos, fez filmes anteriores com o Luiz Fernando Carvalho, enfim, tem uma longa estrada aí. A ideia era trabalhar essa questão da fábula e buscando, assim, um não lugar, sabe?
alguma coisa que você pudesse não identificar o tempo e o lugar que aquilo aconteceu, né? Sem tempo e sem lugar. Então a gente misturava diferentes referências, né? Você, por exemplo, na casa, você tem um tapete persa, o figurino em alguns momentos leva para uma época medieval, a música ela é feita e ela é composta por duduk, que é um instrumento da Armênia. Então todos esses elementos, muitos deles ancestrais, né, eles são combinados para levar para esse lugar que é o lugar da fábula, né, onde você não identifica nem onde se passa e nem em que época que se passa. Eduardo, coincidentemente, né, a gente conversou bem recentemente com a diretora do filme Hilda Ist Pede Contato, um documentário que está em cartaz agora, e ele tem em comum o tom com o seu filme, né? Um tom bem fantasioso, com a fotografia ali ditando o filme, o som também muito importante, essa fronteira do fantástico com o real e essa coisa sensorial realmente, né, de tentar explorar sensações e sentimentos. Então eu queria que você falasse se você chegou a ver esse filme, se você realmente sentiu essa identificação entre as duas obras e como que a obra da Hilda tocou você. Eu conheci a Gabriela Grepp, que é a diretora do filme, no ano passado. Ela foi assistir o Unicórnio no Festival do Rio. E agora eu vi o filme dela recentemente na Flip. O filme foi exibido na Flip, o Unicórnio também. E eu pude assistir o filme dela. É um filme muito bonito, assim, um filme lindo. E, na verdade, assim, além, claro, né, da semelhança da mesma fonte, né, que é a Hilda Hilst, no filme dela, ela tem como ponto de partida essas gravações que a Hilda fez, tentando captar essas vozes, mas é um universo muito próximo, né? Porque mesmo que você tenha como base a vida ou a obra dela, alguns assuntos são muito próximos, sabe? É a questão da morte e o momento da morte, que é um tema que está sempre presente na vida e na obra da Hilda, sabe? A relação com Deus, sabe? A tentativa de ter uma conversa e algum tipo de contato mais profundo com Deus. A própria questão da sexualidade, que está presente no jeito que ela fala, nas coisas que ela diz. Então, acho que são filmes que têm, assim, como tema, além da Hilda, claro, questões muito próximas. E também ele tem um ar hipnótico, assim, que me encantou muito, sabe? Você vai prestando atenção naquele filme e escuta a voz da Hilda e tem um momento que você já vai deixando se levar e fica um pouco hipnotizado pela forma como a câmera conduz e aqueles sons. E talvez acho que há mais semelhanças do que eu poderia imaginar entre os dois filmes. E fiquei muito feliz, assim, dos dois filmes estarem sendo lançados juntos, porque é um momento de redescoberta da Hilda Hilst, né? É uma autora que, para mim, ela enfim, tão boa quanto a Clarice Lispector, assim, uma contemporânea dela, e que teve um reconhecimento muito maior em vida, né? E talvez agora isso esteja mudando um pouco, né? Eu acho que a Hilda, a partir desses últimos anos, a obra dela toda está sendo relançada e se fala muito da obra dela. Então, espero também que meu filme possa ajudar a divulgar um pouco a obra da Hilda, para que as pessoas possam ler, né? Se ouve muito falar da Hilda, mas ela é muito pouco lida ainda. E talvez esse filme ajude um pouco. Eduardo, qual tem sido a recepção do público a seu filme? Um filme que, como a gente já disse, tem esse viés contemplativo, né? Um filme de pouca ação, muita beleza, e um filme longo, né? Para esse padrão, são 2 horas de filme. E em uma semana de cartaz, queria que você contasse pra gente o que você tem ouvido do público. Sim, não é um filme nada fácil, acredito. É um filme que ele pede, assim, na verdade, que o espectador mergulhe dentro dele, né? Que faça parte desse universo. E acho que a partir desse momento o espectador, ele, quando se deixa envolver, ele se encanta muito, ele gosta muito do filme, né? Eu cheguei anteontem, né, de uma pequena turnê, né, com o filme. A gente fez uma série de pré-estreias no Brasil todo. Foi Rio, Niterói, Teresina, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Campinas, São Paulo e Porto Alegre. E em todas essas cidades eu tive a chance de conversar com o público. A gente fez algumas sessões especiais, onde tinha essa conversa depois. E eu fiquei surpreso, assim, da forma como o público recebeu o filme e como eles gostariam de falar sobre o filme, sabe? Eu acho que
o filme ele provoca o espectador, né? Ele abre algumas portas, assim, ele deixa alguns pontos em aberto e faz com que o espectador ele se envolva talvez de uma forma um pouco mais profunda do que um cinema convencional, assim, mais narrativo, né? É claro, como eu disse, né, o espectador tem que estar disposto a isso, mas foi bem surpreendente para mim, assim, e o filme também foi muito bem recebido em críticas, né? Ele teve críticas ótimas nos principais jornais, veículos. Então eu cheguei agora há pouco tempo dessas viagens, assim, bem cansado, mas bem feliz também, porque é difícil, né? Quando você faz um filme, você não acompanha, né? O filme está sendo exibido nesse momento, por exemplo, e eu não sei como os espectadores estão recebendo, né? Porque a obra se distancia muito do realizador, ela ganha uma vida própria, né? Ela vai circulando, né? Então, quando você tem essa chance de estar junto com o filme e conversar depois, é muito bom, assim, é uma chance única, sabe? E, Eduardo, muito vai se falar da beleza do filme, é inevitável. Até abrir aqui para lembrar o texto da crítica do Merten no Estadão, em julho, que ele diz exatamente isso. Eduardo Nunes faz os filmes talvez mais belos do cinema brasileiro atual. Enfim, eu queria que você falasse um pouco desse termo, assim, o que se você embarca nessa coisa mesmo da beleza visual, dessa imersão muito, muito visual, essa certa hipnose de um cinema muito bonito, como que você acha que esse tipo de termo, a coisa do bonito, da beleza, influencia de certa forma a maneira com que as pessoas veem o seu cinema? Enfim, como que você recebe essa ideia dos filmes mais belos do cinema nacional, usando a frase aí de um colunista importante? Eu fico feliz, assim, com essas frases que destacam a beleza do filme. Foi uma surpresa para mim. Tem comentários do Merten, que é um crítico que eu respeito muito, que eu gosto muito, assim, fiquei muito feliz com esse comentário dele. E tem outros, o Carlos Alberto de Matos também tem um comentário semelhante, e outros críticos. E, na verdade, eu acho que é uma proposta inicial, assim, minha, do Mauro Pinheiro, que é o fotógrafo, do André Veller, que é o diretor de arte, de deixar se levar pela imagem, né? A gente tem algumas, vamos dizer assim, pré-condições ou pré-entendimentos quando você realiza um filme. Como um roteiro, ele tem que ser o fio condutor principal de um filme, né? É quase que como uma regra numa narrativa clássica, né? E eu acho que o roteiro do filme ele é muito importante, assim, eu acho que ele foi criado de um jeito a costurar muito bem essas histórias, mas ele não precisa ser necessariamente o fio condutor principal de um filme, sabe? Eu acho que o cinema, na sua essência, né, ele é composto, antes de tudo, por imagens e sons, sabe? E o roteiro, ele é algo que costura essas imagens e sons. Então, quando você cria um filme em que essa imagem, e o som também muito foi dito sobre o som do filme também, ele vai conduzindo essa narrativa, eu acho que é bem a nossa proposta, assim. Tem vários momentos do filme em que ele vai levando em movimentos, e você se deixa absorver pelos aqueles sons, e é algo que te faz justamente entrar naquele universo. Para mim, essa vivência, né, durante a exibição na sala de projeção, né, que para mim é o lugar ideal para se ver esse filme, né, não é na TV ou enfim, em outras mídias, mas na sala de projeção. Quando você tem esse momento de vivência, essa experiência sensorial, eu acho que esse filme te leva a um outro universo, né? Talvez diferente de um filme que é trabalhado de uma forma mais racional, em cima de uma lógica de um roteiro de causa e efeito, não te leve, né? Então, quando vem esses comentários, eu fico bem feliz, porque é uma proposta mesmo desse tipo de cinema, que essa beleza visual, ela conduz a narrativa. E acho que é preciso ver isso de várias formas, né? Existe uma frase que eu gosto muito
citada pelo príncipe Mishna no O Idiota, do Dostoiévski, que ele fala que só a beleza salvará o mundo. E é claro que ele está falando a beleza no sentido muito amplo, assim, a beleza no sentido de compreensão mútua, a beleza no sentido de perceber o valor das coisas, a beleza no sentido de uma compreensão mais ampla do universo, que não essa imediata, né? Então, se a beleza do unicórnio transcender essa beleza visual e ir para uma beleza mais profunda, eu acho que o filme está bem acertado, sabe? Eduardo, muito obrigado por nos atender, parabéns pelo unicórnio e até uma próxima. Tá bom, muito obrigado a vocês pelo espaço, enfim, o filme está em cartaz, espero que as pessoas possam ver o filme no cinema. É isso aí. Valeu, Eduardo, parabéns pelo filme, obrigado. Tá bom, obrigado, um abraço então. Ainda dá tempo de assistir a Unicórnio nos cinemas. Isso, estreou na última semana, nesse 23 de agosto, abrindo a segunda semana do Unicórnio, portanto. E tá num circuito bem grande, né? Até difícil para um filme desse tipo, mais sensorial, não tão popular, digamos, ter um circuito tão grande, né? Tem a Patrícia Pilar, né? Como exatamente, ele acabou de entrar na segunda semana, mas tá abrindo novos lugares de exibição. São Bernardo, por exemplo, tá começando hoje. Dali, muito legal, né, o Eduardo, né, esse discurso da beleza mesmo, de fazer um filme mais denso. Acho que ele, né, a entrevista é autoexplicativa aí, ele sabe que é um filme difícil, entende é um filme que demanda mesmo uma imersão. Filme de mais de 2 horas num ritmo muito próprio, né? Ele admite que roteiro não é o forte do filme, a história não é o forte. Curiosamente, ele é um dos roteiristas do Área do Movie também. Né? Que é um filmaço, aliás, né? Eu entendo, eu sou um dos que eu tive dificuldade para assistir o filme de fato não engrena facilmente, não é uma simples ida ao cinema despretensiosa para engrenar de fato, mas que bom, né, que tem tantas linhas para seguir, e acho legal, como ele falou, ter uma referência da Hilda Hilst, né, ter de certa forma, contribuir também com o resgate de novelas e contos, né, de uma escritora tão boa. Como o Murilo lembrou, né, tem vários pontos em comuns mesmo com o documentário, né? Os filmes dialogam ali no estilo, no modo de abordar essa conversa com Deus, que é um tema recorrente da obra da Hilda. A fantasia no ar, essa questão meio sobrenatural, meio de fundo. Sim. Me chamou muita atenção, até foi a primeira pergunta que eu fiz, a coisa do figurino e da casa, porque é uma ambientação que não é uma ambientação simples de um interior de São Paulo, por exemplo, né? Ou de um rincão brasileiro, né? Tem uma coisa bem da fábula mesmo, uma né? Viagem ao passado, né? O cabelo e aqueles vestidos, né? Tem uma coisa atemporal ali, muito interessante. Vamos ver aí, daqui uma semana a gente vê os números, ver se o pessoal tá bancando aí essa viagem do unicórnio. Tomara. Registrar que nessa semana tá estreando Histórias que Nosso Cinema Não Contava, filme da Fernanda Pessoa, também o Benzinho, filme do Gustavo Pizzi, ambos estreando nesse 23 de agosto, e entrevistas que a gente está gravando também nesse 23 de agosto, portanto são meio que 3 programas aí de uma vez. Unicórnio, nesse papo com o Eduardo, o Histórias, documentário da Fernanda, que propõe uma releitura ali de pornochanchada dos anos 70 para tratar de assuntos da ditadura militar, e o Benzinho, que é um longa do Gustavo Pizzi, escrito em parceria com a Karine Telles, rodou festivais, né? Um filme de um drama familiar ali, bastante atual. E o programa sobre o Benzinho vai ao ar na semana que vem, né? Isso. O Festival do Cinema de Gramado, a gente, semana que vem, pode falar dos vencedores, né? Só registrar que a Daniela Thomas, né, resolveu tirar o filme dela da competição, O Banquete, após a morte do Otávio Frias, né, o filho, publisher da Folha de São Paulo, porque uma carta que ele escreveu à época para um presidente, né, não assistiu o filme, né, não sei exatamente qual que é o episódio específico, mas ele tinha uma série de artigos interessantes a respeito da política nacional. Uma dessas cartas que ele escreveu ali em fim dos anos 80, começo dos anos 90, serve de mote para uma passagem do filme, e ela achou de bom tom tirar o filme da competição. Não faria sentido debater esse momento exatamente no dia do luto da família, né? Polêmica, ela tá vacinada depois do vazante no ano passado também. Pois é, não
não se expôs a isso. Estreia hoje também, dia 23 de agosto, o Missão 115, um filme do Silvio Darim, está em 20 salas. Em 1981, os brasileiros negociavam uma abertura política para encerrar uma ditadura que havia começado no golpe de 64, e a partir daí a narrativa do documentário tem entrevistas com personalidades atuantes no período, imagens de época, sequências, enfim, o próprio diretor foi um preso político nos anos 60 e participa tá na trama. E é um dos grandes aí do documentário brasileiro, né? Além dos filmes, ele é um teórico também, tem um livro muito bom sobre documentário brasileiro que é de autoria dele. O cara é bem importante, então vamos ver, prestigiar o cara em atividade. E aqui em São Paulo, começou nessa semana o Festival Internacional de Curtas de São Paulo, 29ª edição do Curta Quinofórum, de 22 de agosto a 2 de setembro. Um dos grandes eventos de cinema de São Paulo e do país, né? A seleção gigantesca, uma mostra que um grande retrato mesmo do curta-metragem brasileiro. Fica a lembrança para quem tiver a fim de pegar umas sessões. A gente vai acompanhando também para tratar de premiados, destaques e coisas do tipo. E só você citou na pergunta, né, Lucas, recomendar o outro filme do Eduardo, né, o Sudoeste. Sim. Que é um filme muito, muito bom, né? Um filme, eu gosto até mais do Sudoeste do que do Unicórnio. Preto e branco, né, velho? Ao contrário do filme de cores saturadas, né? Como o Unicórnio, é um filme preto e branco, né? Isso, vale muito a pena. Filme de 2011, muito interessante. Quem curtir Unicórnio ou o papo aí do Eduardo, vale a pena ir atrás do Sudoeste também. É isso. É isso? É isso. Valeu, senhores. Um abraço.